Então a gente vai começar com a primeira palestra, certo? Que é a nossa palestra magna. Então, parceiros inseparáveis do JT, a Fernanda Cabral e o Imagina na Copa, estão novamente conosco para abrir brilhantemente o Encontro de Jovens Transformadores 2014. Com uma revisão geral do impacto do Imagina na vida dela e de quem foi impactado pelo Imagina, além dos próximos passos do projeto. Com uma salva de palmas, convidamos Fernanda Cabral, cofundadora do Imagina na Copa. Brilhantemente, né? Sem pressão nenhuma. Ele simplesmente usou uma palavra brilhantemente. Bom dia. É um prazer estar aqui de novo, ver que o Encontro de Jovens Transformadores ele é muito mais do que um evento, mas uma rede que tem construído coisas, inclusive um evento, e ver que todo mundo caiu da cama cedo sábado de manhã, porque está a fim de trocar e fazer mais coisas boas. O Imagina na Copa é um projeto que surgiu em 2012 como uma ideia, quando a gente observava que todo mundo falava um pouco da Copa quase que torcendo contra, para provar um ponto, e aí era sempre a frase. Então, se hoje está assim, imagina na Copa. E era isso na esteira do aeroporto, quando a mala não chegava, até a amiga que quebrou a unha e falava, se a unha não dura hoje, imagina na Copa. E aí a frase virou o apocalipse. E, ao mesmo tempo, a gente estava, no nosso próprio círculo pessoal, se ligando em vários projetos de pessoas que estavam trabalhando de forma colaborativa, horizontal, para endereçar tudo quanto é tipo de problema, fazendo coisa muito legal mesmo. E aí a gente falava assim, cara, tem muita coisa legal rolando, apesar disso, que no futuro, né, era 2 anos atrás, essa promessa do apocalipse. Então, a gente viu uma oportunidade de usar uma frase que já estava tão internalizada com esse sentimento negativo, para fazer essa inversão e fazer um chamado para que as pessoas, ao invés de reclamar, se organizassem para fazer dar certo. Então, imagina na Copa, imagina o contrário, imagina que vai ser bom, e imagina que vai ser bom porque a gente se mobilizou para fazer isso acontecer. O projeto começou, então, em 2012 como uma ideia, foi lançado como uma ideia publicamente no financiamento coletivo, em agosto de 2012 e foi lançado oficialmente em janeiro de 2013. 12 de junho de 2014, o Brasil estreando no Itaquerão, o Imagina na Copa acaba, até porque não fazia mais sentido imaginar a Copa estava aí e tal, e estava até mais de boa também, a gente também quis tomar uma cerveja e ver o futebol. Mas o projeto, então, ele teve 75 semanas, e eu gostaria de destacar 4 coisas que eu acho que foram as 4 grandes coisas que a gente fez como projeto. A primeira delas foram as histórias. Então, quando a gente queria convocar as pessoas para se mobilizarem, a gente achou que era importante dar o exemplo e dizer que a gente está chamando para um movimento que é real, que já está acontecendo em diversos lugares e de formas completamente diferentes. Então, a gente viajou os 27 estados do Brasil, conhecendo e documentando histórias de jovens que já estavam envolvidos em projetos de impacto. São histórias como, por exemplo, das meninas de Porto Alegre, que têm o Amizade Não Se Compra, em que elas fazem profissionalmente fotos de bichinho de estimação, tipo book, tipo de 15 anos, assim, só que de bichinho. E aí elas viam que os animais que estavam para adoção era sempre com aquela cara de coitado, tipo, salve esse animal, e ele com aquela carinha de sofrimento. E aí elas começaram a fazer book de animais para adoção, para mostrar eles de um jeito muito mais sexy, divertido, e aí fazer com que mais pessoas se animassem a adotar os bichinhos. Ou uma história como o Bernardo, que fazia quadrinhos lá no Piauí, e aí ele foi, junto com uma escola, adaptar uma obra de Machado de Assis para os quadrinhos, e assim resgatar o contato desses alunos com a leitura, com os projetos, com o prazer de desenhar, com a própria experiência da escola. E aí a gente foi documentando esses projetos através de curtas documentários, e aí lançando semanalmente, tentando representar uma grande diversidade de tipos de jovens para quebrar o estereótipo. Nem é só o cara que é rico e não precisa se preocupar, nem é só os riponga que estão querendo só fazer o bem. É todo mundo, inclusive é o riponga e é o cara com grana que não precisa se preocupar. Uma diversidade grande de causas, então a educação, os animais, a escola, a política, a saúde, e uma diversidade também de formas de atuação. Então, desde a pessoa que empreendeu e largou tudo para fazer alguma coisa, até as pessoas que foram lá pontualmente e se engajaram numa ação. Porque, com isso, a gente queria inspirar
e dar o exemplo de que todo o engajamento, todas as causas e todas as pessoas poderiam participar desse movimento e fazer coisas relevantes. O mais incrível é que a gente conseguiu, de fato, agora representar o Brasil como parte desse movimento, e aí mostrar o que está rolando em Roraima, o que está rolando no Acre. O Acre existe e é incrível, maravilhoso, eu devo dizer. Inclusive, fico brava quando alguém fala que o Acre não existe. Eu falo, existe, você devia ir lá. E aí, a gente conseguiu mostrar que isso está acontecendo, que a gente está muito mais próximo e pensando parecido. Os projetos eles estão pipocando, inclusive, a cada dia, cada vez mais. É um movimento efervescente. A gente conseguiu comprovar o poder da rede. A gente descobriu esses projetos porque as pessoas colaboravam com a gente. Então, desde o Procura, assim, que a galera mandava para a gente os nomes dos projetos, até campanhas que os projetos faziam para serem indicados. E aí a gente achou, tipo, foi surpreendido com a galera. A gente viu, e a gente pediu para todos os amigos mandarem o nosso nome, como se, sei lá, a gente, tipo, 30 pessoas mandando, aí a gente, com certeza, esse projeto é muito foda. E a gente viu, por exemplo, a gente chegou em Palmas, Tocantins, e não conhecia ninguém, e não conhecia nenhum projeto. E aí a gente via lá, tipo, o projeto que a gente descobriu pelo pessoas que estiveram aqui. Aí fomos vendo quem já veio em Palmas que a gente conhece, pelo Facebook. E aí fomos seguindo e vendo as fotos dessa pessoa. Então, a gente foi um pouco perseguidora, assim, em algum sentido, mas a gente conseguiu encontrar. E aí é maravilhoso hoje ter esse grupo de 75 curtas documentários registrando projetos e jovens brasileiros que estão atuando em diferentes causas. A segunda grande coisa que eu acho que a gente fez está ligada às oficinas. A gente desenvolveu uma metodologia para ajudar a galera a descobrir o seu jeito de transformar. A gente entende que cada um tem um jeito diferente, que não há respostas prontas, e que isso é uma coisa super individual. Então, a gente desenvolveu um conteúdo e uma metodologia, e a gente começou a fazer essas oficinas, encontros de 8 horas, com os jovens, para tentar despertar e chegar um pouco mais perto de qual é o meu jeito, então. E aí a gente viu que isso era pouquíssimo eficiente, e a gente transformou isso num material aberto, um guia de replicação da oficina, com tudo detalhado, assim, o que você faz para chamar a galera, até como quebrar aquele silêncio constrangedor de quando você faz uma pergunta e fica todo mundo olhando para a sua cara. E a gente abriu esse conhecimento. Esse material ele já foi realizado o download dele quase 700 vezes, já foi replicado em diversos lugares diferentes. E aí, para a gente, foi um aprendizado sobre como o conhecimento não é só o valor do conhecimento, é não só o conhecimento em si, mas a nossa capacidade de organizá-lo e dividi-lo com todo mundo. A terceira coisa está ligada às missões, desafios super simples que a gente lançava para que as pessoas se engajassem, mas que o desafio gerava um impacto social. Então, desde o livro que está encostado na sua estante, que você larga em algum lugar, até a limpa do bem, que é você fazer uma geral no seu armário, fazer um bazar, pegar essa grana e apoiar projetos. Então, desafios fáceis de fazer, com uma barreira pequena de engajamento, para fazer a galera começar a experimentar. E aí, com isso, a gente conseguiu comprovar que o pequeno ele é importante, que os pequenos gestos eles são, de fato, significativos, principalmente porque ele dá aquela picadinha e uma vontade de fazer mais coisas depois. E a quarta coisa está ligada à rede dos capitães do Imagina na Copa, que a gente abriu o projeto, inclusive o Edu, que me apresentou, foi um capitão, é um eterno capitão. E a gente abriu o projeto porque a gente percebeu que jamais ele seria relevante se a gente fosse sempre só 4 pessoas, até forasteiros chegando na cidade, tentando descobrir o que está rolando lá. Então, a gente abriu para que as pessoas pudessem se apropriar representando o projeto. Então, os capitães eles tinham cartão de visita, como Imagina na Copa. A gente falava com eles que usa o projeto do jeito que você quiser para chegar naquela pessoa que você quer conversar, para conhecer um projeto, para dar palestra. Se você quiser, qual que é a sua pegada? Quer dar oficina. Tem gente que só gostava de oficina e só dava oficina. Teve uma capitã aqui de São Paulo que eu acho que ela já deu mais de 40 palestras. Assim, acho que nós 4 somados não demos 40 palestras e ela saiu falando para todo mundo. E aí, para a gente foi a constatação de que estar aberto para que as pessoas construam junto com você e dar a confiança de que elas vão fazer isso de um jeito massa, é um caminho que a gente agora já conhece e vai querer seguir novamente várias vezes. A gente falava com os capitães assim, você já faz o que você quiser. A pior coisa que pode acontecer é ser horrível. E aí, se for horrível, não faz de novo. Conta para a gente que for horrível para todo mundo estar ligado, aprender e tal, mas, no mais, vai fazendo aí. E aí, essa permissão
ela nunca voltou negativa. Nunca, assim, das parcerias que a galera estabeleceu, até entrevistas que foram dadas. A gente já teve mais problema com a entrevista que a gente deu, que saiu tudo torto, esquisito do que tinha falado, do que qualquer coisa que os capitães já tenham feito. E aí o valor dessa rede para a gente é muito grande. Agora, o principal resultado do projeto, que eu enxergo, é um resultado qualitativo, que é um resultado ligado a mudar a noção do que é possível. Para a gente mesmo, quando a gente se propôs a fazer o Imagina na Copa, a gente falou que ia fazer 75 curtas documentários, a gente nunca tinha feito nenhum. O primeiro vídeo que a gente fez, do teto, a gente pegou um depoimento, que hoje a gente sabe que teria 15 segundos, que era só aquela frase para dar contexto, e a gente não conseguiu diminuir de 3 minutos e meio, e o Thiago, que estava editando, não conseguiu parar de chorar. Era tipo, é bonito demais, eu não consigo cortar. E a gente falou, putz, fudeu, como que a gente vai fazer isso? E a gente fez isso. O projeto acabou e a gente tem 75 filmes lançados. A gente mesmo não mudou a noção do que a gente é capaz de realizar. E para todo mundo que participou do projeto de algumas formas, a gente percebe que o Imagina na Copa pode ser ou a inspiração, ou a desculpa, ou o próprio espaço de experimentação para que várias pessoas também mudassem a sua noção do que é possível, empurrando essa barra um pouquinho mais para frente. O Imagina na Copa surge, em parte, por uma crise pessoal. Nós 4 estávamos no mesmo momento de vida, chateados com o trabalho, pensando um pouco do que a gente ia fazer. Os 4 mega bem-sucedidos no conceito, sei lá, de sucesso do dicionário, que haverá de ser revisto em breve, mas triste. E aí a gente se junta por causa disso, e aí muita gente fala dessa crise como sendo uma crise de propósito. Eu não falo nunca em propósito, porque eu acho propósito muito forte. É um trem, parece duro, parece que ele está definido, parece que ele está dentro de você, e eu não tenho a menor ideia de qual é o meu propósito, então talvez seja simplesmente o fato de eu não ter um que me faz ter birra com a palavra. Mas eu não falo disso como uma crise de propósito. A gente viu, inclusive, essa galera que tem feito os projetos também, todos também vêm em parte de uma crise, os capitães vinham também muito nessa crise, e aí, de repente, caraca, essa crise está, tipo assim, é a ebola brasileira, sei lá, tipo, está todo mundo... O que está rolando? E aí eu não falo disso como uma crise de propósito. Eu tenho pensado nisso como uma crise de narrativa. Eu acho que é uma crise de história. A gente, o tempo inteiro, está vivendo a nossa história de vida e está vivendo uma história nossa com o mundo. E aí eu acho que é um questionamento sobre que história que é essa, então? De repente, a gente se vê desempenhando um papel que nos foi dado, mas querendo de volta ter essa ideia de que a gente, se essa história é nossa, então eu quero construir, eu quero mudar, influenciar para a direção para que isso está indo. E aí eu acho que essa é a crise de mudança de papel, de sair da pessoa que pega o texto e vive aquilo e reproduz, para a pessoa que influencia e cria isso do jeito que quer criar. O Imagina na Copa acabou, a gente agora segue consolidando os aprendizados e a vivência do projeto em um livro, e esse é o nosso novo projeto. Não existe uma organização, não existe uma ONG, não existe uma empresa social, existe um coletivo e 4 pessoas que seguem construindo também a sua história individual, experimentando caminhos diferentes e buscando dividir esse aprendizado por meio de livros e cafés e todos os encontros e oportunidades que nos são dadas. E aí eu termino deixando com vocês a pergunta e a reflexão de qual é a sua história, então? Que história é essa que a gente está construindo? Como que isso é relevante e verdadeiro para a gente? Como que isso é relevante e impacta positivamente o mundo e os coletivos e os grupos dos quais a gente faz parte? Isso não tem a ver com todo mundo saindo empreendendo, não tem a ver com as empresas são ruins, não tem a ver com quebrar a academia, porque as histórias dessas instituições também precisam ser reescritas. Isso tem a ver com a gente levantar e a gente ser o biógrafo todo dia de propósito. Então, de propósito, não por propósito, construir a nossa própria história. Muito obrigada.